E o grande ponto aí é que o Delfim do milagre econômico, a gente acha que o milagre é o seguinte, que os militares eram absolutos. Uhum. Eles não eram absolutos, eles tinham que fazer, que cooptar os diversos setores lá, sabe? E o Delfim é que parte para isso. Ele compra apoio da mídia e compra. Ele chegou ao cúmulo. Você pega Abril. Abril você ganhou a rede de 4 rodas de hotel. Ganhou. Ele usava uns mecanismos fiscais lá e deu de presente. Ele pegou parte do Centro-Oeste lá e distribuiu terras enormes para a Volks, distribuiu para o Silvio Santos, distribuiu para a Liquigás, que era uma empresa italiana, as polonetas, que foi um jeito aí de beneficiar setores, bancos aí que ele ajudou. Tanto que quando entra o Geisel lá, você tinha um conjunto enorme aí de escândalos que vem da era Delfim, em parte por conta da censura, em parte por conta da cumplicidade, não só das empresas jornalísticas, mas dos seus jornalistas. Né? Ele criou uma rede, salvou o Estadão de quebrar. Então, o poder dele nessa época era absoluto. E ele deu não a legitimação, ele deu o fortalecimento da ditadura. Além de uma parte terrível lá, ele foi o cara que captou recursos da indústria, de uma maneira geral, para financiar a OBAN, a Operação Bandeirantes, que foi o epicentro, digamos, das torturas aí do país no período. Né? Justamente, eu ia te perguntar sobre a relação dele com empresários e com jornalistas também, porque acho que você conhece muito essa história. E, além disso, tem consequências muito fortemente sentidas pela população de povos originários, né, dos indígenas, por conta dessas consequências do desenvolventismo que ele ajudou a articular, né? Sim. Eu vou contar, eu fui na última excursão, na última leva de colonos gaúchos para a Transamazônica. Eu fui jornalisticamente lá, eu vi o que estava acontecendo lá, sabe? Você teve alguns colonos que tentaram se rebelar, porque pegaram terras que eram pouco férteis lá e tudo, mas nenhuma preocupação com índios, nenhuma preocupação, mesmo com os colonos que foram para lá, é aquele sentimento de Brasil grande que os militares têm até hoje, que acham que a Amazônia é a cobiça internacional que impede a exploração da Amazônia. Né? Então, não teve sensibilidade para nada, para nada, para nada. E em relação à ditadura, ele foi a figura, eu diria, a figura mais relevante desse período aí, por conta dos acordos. Porque o que eles faziam? Eles conseguiam o apoio dos coronéis nordestinos. É nessa época que você tem vários coronéis que só vão desaparecer no final dos anos 90, aí, quando tem a renovação política, mais que isso, ano 2000. Você pega a renovação política do Nordeste, um dia, quando surgiu lá o consórcio do Nordeste, houve uma renovação em todos os estados. Né? E eu perguntei um dia para um governador, falei, o que mudou tudo isso aí? Ele falou, simples, o programa de cisternas do governo. O governo Lula montou o programa de cisternas e tirou a dependência que o lavrador tinha em relação à água que o coronel controlava. Então, todo esse processo de desenvolvimento do país, o país só se desenvolve quando você tem programas que aproveitem todo o potencial da sua população, do seu mercado interno. E o que o Delfim fez foi... Ele tinha só uma vantagem, ele não era subordinado ao mercado financeiro, mas também não era um industrialista, aí no sentido clássico que a gente pensava, que a gente pensa, né? Agora, depois ele se reabilita como o grande pensador que ele era. Então, o que não faltava para ele era conhecimento. Agora, ele era maquiavélico, ele conhecia a natureza das pessoas. Era impressionante. Tinha, na época, um jornalista, porque você tinha, digamos, os pontos, eu estava começando no jornalismo, os pontos de reação contra o Delfim, você tinha o Aloysio Bionti, que foi um grande jornalista crítico na época, você tinha o Brescia Pereira, que fazia artigos também críticos, o Eduardo Suplicy, que tinha uma coluna na Folha, mas ele, por exemplo, tempos depois eu conversava sobre o Bionti, que o Bionti achava que foi perseguido por ele. E ele tinha admiração pelo Bionti. Em compensação, os empresários lá, ele sabia quem que se vendia, quem não se vendia. Né? Ele era um conhecedor da alma humana aí no uso mais negativo da expressão, sabe?